começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez é o Honda City Touring na configuração hatchback. A gente vai de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar esse carro na estrada, quesitos como consumo, isolamento acústico, desempenho, claro, a gente vai falar também sobre preço e o ADAS desse carro, as assistências à condução, a gente vai separar num outro vídeo para ficar melhor, para a gente explicar todos os recursos para vocês. Vamos lá para a estrada então conferir como ele se comporta na prática. E para variar a gente pegou aquele trânsito infernal em São Paulo, mas estamos com trânsito aqui também. Acabei de resetar aqui porque é o nosso trecho de início, mas aparentemente temos um trecho aqui não muito longo, mas uma parte que está com um trânsito mais intenso. Pessoal, não sei por que teve esse trânsito aqui, mas como a gente andou 1,5 km somente, eu vou resetar de novo aqui a nossa média. Então a gente vai dar um trecho um pouquinho menor do que o que geralmente fazemos, mas pelo menos não vai afetar o consumo, tá? Vamos começar falando sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui nessa versão, aliás, em todas as versões do City, o motor 1.5 flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende até 126 cavalos com ambos os combustíveis e o torque é de 15,8 com etanol e 15,5 com gasolina, que é o nosso caso. Nós estamos também aqui com ar-condicionado ligado, tá? Isso no trecho inteiro aqui de estrada. Junto com esse motor, como a gente já sabe há bastante tempo, está associada a transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Vocês conhecem já bem o funcionamento do CVT, né? Que ele fica... E por isso as marcas simulam, parece um gato morrendo, coitado. Que as marcas simulam as marchas justamente para diminuir essa sensação de enceradeira que o CVT tem. E a tração desse carro é lógico também que é só nas rodas da frente. Agora quero falar também sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Começando pelo isolamento, eu vou considerar como mediano. Eu acho que por ser um carro de preço alto, já vou falar isso para vocês, poderia sim ter um isolamento um pouco melhor trabalhado. Mas, se você pensar que é um hatch compacto, a gente tem carros até nessa categoria com construções mais simples. Então tá na média, não é nem ótimo nem péssimo. Agora o preço, esse eu acho ruim sim. Mesmo com motor aspirado, essa versão aqui que é mais completa, você tem também a Touring Sport, mas que muda só um pouquinho o visual para dizer que é um pouco mais esportivo, e a diferença de preço é bem pequena. Essa aqui custa R$ 149.800, e aí passa de 150 quando você coloca uma pintura metálica ou perolizada. Se você escolher o branco perolizado, ele fica um pouquinho mais caro ainda. Eu não acredito que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like e sem ter hypado esse vídeo. Então, por favor, arrasta os comentários ali pro lado, você acha a opção gratuita de hypar. E o like também é de graça, olha só, quem não gosta, né? Brasileiro adora algo gratuito, então, por favor, ajuda a gente aí, que eu fico muito feliz com a colaboração de vocês. Falo agora sobre direção e suspensão para vocês. A gente tem uma direção muito bem acertada, ao meu ver, porque ela não é extremamente leve e sendo elétrica progressiva, conforme você aumenta a velocidade, aumenta também a rigidez da direção. Ela não é assim muito direta, mas também está bem longe de ser indireta. Então ela tem uma calibração bem legal para um carro dessa categoria, mais voltado para o conforto do que esportividade, né? Gosto desse acerto aqui da Honda. Você sente o carro na mão, né? Você não sente ele muito anestesiado ou muito leve, por exemplo, para te passar uma insegurança na estrada. E falando de suspensão, é basicamente a mesma coisa. Não é das mais macias, mas está longe de ser dura. O carro é confortável, os bancos aqui em couro são bastante confortáveis também, mas não é super molenga. Então você vai encontrar, principalmente nos chineses, uma suspensão ainda mais macia, que vai dar aquela balançadinha um pouco maior. Aqui, quando você passa por alguns desníveis, se ele for um pouquinho mais elevado, você escuta um pouco a suspensão trabalhar e ela é um pouco mais seca, né? Então ela vai dar como se fosse uma pancadinha aqui, menos suave, mas muito longe de ser desconfortável. O carro ainda é macio e as rodas não são tão grandes, né? A aro 16 melhora também o conforto aqui dentro. Então também gosto do acerto de suspensão. Poderia ser, acho que assim, um pinguinho mais macia, um pinguinho mais mole pro meu gosto, tá?
mas é elogiável sim a suspensão aqui do City. Falando agora para vocês sobre o consumo de combustível, a gente tem aqui primeiro um peso de 1.184 quilos. Não é um carro muito pesado por ser a versão mais completa, né? Eu gosto de citar o peso antes porque isso interfere diretamente na nossa média de consumo em qualquer situação. Agora, sobre o consumo, o Inmetro diz que com gasolina na estrada, que é a nossa situação, ele faz 15 km por litro. A gente pegou uns trechos ali onde a gente teve que frear um pouco mais por conta do trânsito, mas não chegamos a parar, nem nada disso, né? A gente reduziu até 70 por hora no máximo. Chegando então aqui no pedágio, vamos ver qual foi o resultado. Ar ligado até então, abastecido na gasolina. A gente tem aqui 63 não, 23 quilômetros rodados. Lembrando, hoje o trecho foi um pouquinho mais curto por conta daquele imprevisto lá no começo. 95 km por hora de velocidade média e 14 minutos de trajeto. O consumo em si, 17,6 km por litro. Mesmo com algumas reduções ali de velocidade que a gente teve que fazer por conta de mais trânsito hoje, vocês viram que ainda é bastante econômico. E consideravelmente acima dos 15 que o Inmetro informa pra gente, mesmo estando aqui com o ar-condicionado ligado no nosso teste. Então sim, é um carro bastante econômico, eu gostei bastante do consumo. Pessoal, a gente teve um probleminha ali na primeira aceleração, mas eu vou fazer outras aqui e depois eu vou repetir o teste no sentido contrário, voltando, tá? Assim a gente consegue fazer mais ou menos no mesmo trecho que a gente sempre faz, porém do outro lado contrário. Mas enfim, estamos aqui ó, a 90 km por hora, pé no fundo. Ó, ele grita um pouco, né? 100 agora, grita bastante na verdade. 110, 120. Eu digo pra vocês que para um carro aspirado, 1.5 aspirado, ele responde bem. Ele tem uma boa potência, o torque não é muito alto, mas ele não, você não sente um carro realmente lento. Ele entrega um bom resultado. Lógico, ele não vai ser assim como um motor turbo que consegue trazer retomadas mais rápidas. Então o turbo enchendo ali, né, botando mais pressão, ele consegue entregar uma retomada um pouco mais ágil, um pouco mais rápida e aumentar a velocidade também com mais rapidez. Mas ainda assim está longe de ser ruim. Então, de novo, comparado com alguns outros aspirados, a gente pega até os da Nissan 1.6 aspirados, esse aqui anda mais, ele é melhor sim. Pelo preço de 150 mil, um motor turbo seria muito bem-vindo, né? Quem sabe até 1.5 turbo, ou pelo menos 1.0. 100 por hora, pé no fundo, já tá no modo esporte, né? 110, 120. Grita bastante, mas é bom. Vamos fazer mais uma agora, vamos ver se a gente consegue de 90 por hora, mais ou menos. Ó, 90 por hora, pé no fundo. Ele reduz até que rápido para um CVT, né? 110, 120. Quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou, mas eu não achei ruim. Lembrando, eu falei redução aqui, na verdade ele aumenta o giro, né? Porque ele simula marcha. O CVT ele não tem marchas de fato, então não é exatamente uma redução, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Pessoal, vamos aqui repetir o nosso teste de desempenho então a 30 por hora, tá? Vamos lá, o 30, pé no fundo. Até passou um pouquinho de 30, tá? Ó, grita bastante, hein? 70, 80, 90, 100, 110, 120. Eu posso dizer que é um bom desempenho sim para um carro aspirado, mas se a gente comparar com alguns modelos turbo, aí sim aqui deixa um pouquinho a desejar. Não é nada demais, vou até fazer mais uma aceleração aqui de 90, ó. 90, pé no fundo, até que ele reduz rápido, né? 100, 110, 120. 20 agora, na verdade. Falando um pouquinho mais sobre dirigir aqui o Honda City na estrada, ele é um carro um pouco sem graça, como alguns dizem, meio sem sal, ele não te traz muita empolgação, mas ele tá longe de ser ruim, ele é um carro gostosinho de dirigir. Tem alguns modelos que a gente testa e fala, pô, realmente não tô afim de dirigir esse carro porque ele não é gostoso de dirigir. Esse não, apesar dele ser bem tradicional, um pouco sem graça, ele ainda é um carro gostosinho, então eu não reclamo de dirigir ele, por exemplo, tá? Só para vocês se habituarem como é dirigir este veículo.
E chegou o momento da gente conferir qual foi o resultado de consumo no trecho inteiro de estrada, mas agora considerando as aceleradas que nós demos. A gente vem aqui então na velocidade média. O tempo foram 79 km por hora de velocidade média, 26 minutos de trajeto, aproximadamente 35,5 km rodados, e o consumo em si 15 exatos, né? Então, mesmo acelerando, vocês viram que ele ainda fez com gasolina e ar ligado, o que o Inmetro informa pra gente. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês é que as maritacas hoje estão alvoroçadas, tem umas 250 ali. Então me perdoem pelo barulho. Mas sobre o Honda City Touring na estrada, nessa versão hatch, vou dizer que é um carro que eu gosto bastante. Acho o preço elevado, principalmente por ter um motor aspirado. 150 mil reais é muita coisa. Poderia ter um diferencial em equipamentos, mas não muda assim tanta coisa que justifique esse preço maior que os rivais. Mas ele é um carro muito bem construído, tem uma direção bem acertada, uma suspensão também, não é super confortável, mas ainda é confortável. O sistema de som é mediano, poderia ser um tiquinho melhor. E o desempenho, como vocês viram, né, para um carro aspirado, ele é bom. Então quem prefere uma tradicionalidade aqui de um motor 1.5 aspirado de 4 cilindros, pode comprar sem medo, porque sufoco provavelmente você não vai passar com desempenho, né, mesmo com o carro um pouquinho mais cheio. Então sim, eu acho um carro bom para você viajar, ele é bastante econômico também na estrada, como vocês notaram. Ainda tem um baita espaço interno, eu vou mostrar melhor na avaliação completa, mas essa versão hatch tem o problema do porta-malas pequeno, com 268 litros somente. Vamos conferir como que ficou o consumo do trecho inteiro entre São Bernardo e Jundiaí? A gente vê aqui no trip de consumo A, que foi o que a gente resetou lá em São Bernardo. Então esse trecho inclui um pedaço de cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, estradas aceleradas que a gente deu, um trecho de cidade em São Bernardo, em Jundiaí, aliás, né, chegando aqui. E ele mostra ali pra gente, ó, 40 km por hora de velocidade média com 1 hora e 58 minutos. A gente pegou mais trânsito do que o normal hoje, que a gente faz em 1 hora e meia, no máximo 1 hora e 40 geralmente. O consumo ficou nesse trecho de 79,8 km em 12,3 km por litro. Pelo nível de trânsito que a gente pegou, sempre com ar-condicionado ligado na gasolina, não vou dizer que é um consumo exatamente ruim, mas eu esperava um pouquinho mais, quem sabe uns 13,5 pelo menos. Se a gente tivesse pegado um trânsito normal hoje, provavelmente ele faria essa média, então não vou exatamente reclamar do consumo, não dá para dizer que ele é realmente alto. Não acredito que ainda você não deixou o seu like aqui embaixo, não hypou o vídeo, não deixou sua opinião nos comentários. Comenta aqui o que você achou desse consumo aqui do Honda City. Você compraria esse carro na faixa de 150 mil reais? Você acha que ele é uma boa opção para viajar, considerando o preço e também tudo que eu mostrei para vocês? Quero saber, quero ter essa conversa, comenta aqui então. E se você ainda não fez isso, você já perdeu tempo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.